primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. A palavra de Deus diz assim: Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Vamos orar, irmãos? Feche seus olhos, vamos pedir que Deus fale aos nossos corações nessa noite. Senhor, nós agradecemos e engrandecemos a Ti, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito e realizado nas nossas vidas, em especial, ó Pai, na vida dos irmãos que estão presentes aqui neste culto de celebração, aqueles que encontram-se na segurança e no conforto do seu lar, ó Deus, que neste momento estão com o coração aqui, o desejo de celebrar a Ti, junto com a sua comunidade, mas que, infelizmente, por causa do momento delicado, não é possível. Que o Senhor os abençoe ricamente e que possamos, ó Deus, aprender da Tua palavra nessa noite. O Senhor conhece o nosso coração, a nossa vontade, conhece também, Senhor Deus, o preconceito que mora no nosso ser. O Senhor conhece, ó Deus, os nossos pensamentos que por vezes insistem em estar longe daqui, nas nossas lutas e nos nossos problemas. Por isso pedimos, ó Deus, que o Senhor, nessa noite, fale, Senhor Deus, aos nossos corações. Abra, Senhor Deus, a nossa mente, o nosso ouvido, o nosso coração, para que possamos sair daqui, ó Deus, revigorados, renovados, prontos, Senhor Deus, para enfrentar os desafios que temos no nosso viver diário. Abençoa, Senhor Deus, e nos ensine, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Esse texto, certamente você já deve ter ouvido alguma meditação neste nome, Jabes. Certamente você também já ouviu falar a respeito de um pequeno livreto escrito no ano de 2000 por um autor chamado Bruce Wilkinson. Ele escreveu A Oração de Jabes. Esse livreto, um pequeno livrinho, ganhou notoriedade, chegou a vender mais de 10 milhões de exemplares no mundo todo. É um livro pequeno, mas o seu ensinamento ruim é muito grande. É uma teologia péssima encontrada nesse livro. Ele fez mais mal do que bem para a igreja do mundo, principalmente no coração e na vida daqueles que estão procurando sucesso por outros caminhos que não Deus, mas no sentido de pensamentos positivos e seguindo nessa trilha moderna de coaching. Por óbvio, hoje, dia da reforma protestante, né? Hoje não, aliás, foi ontem, mas é um momento propício para nós pensarmos um pouquinho mais a respeito de uma teologia saudável. E eu gostaria de olhar para esse texto lá no Antigo Testamento, 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10, e analisar a vida deste homem, deste personagem, embora a sua vida se resuma a poucos versículos, a profundidade encontrada nesse texto pode certamente falar muito aos nossos corações. E eu gostaria de pensar justamente no início, ou nas primeiras palavras encontradas nesse versículo que diz: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, mais ilustres. Quando nós pensamos nesse termo, ou nessa palavra, ilustre, o dicionário nos ensina que essa palavra quer dizer aquele que se distingue por seu brilhantismo, por qualidades dignas de louvor, alguém que é célebre, eminente, notável. Notável, notável, notável. Jabes era um homem notável. Quando nós olhamos para a nossa sociedade e pensamos e buscamos alguém que também seja notável, certamente alguns nomes vêm rapidamente à nossa mente. Por exemplo, quando pensamos em alguém que é notável porque conquistou muita coisa, em especial dinheiro, pensamos, por exemplo, em Bill Gates. Esse é um homem notável. Quando nós pensamos em um grande ator proeminente, que ganhou fama, alguém que foi injustiçado pela academia, deveria ter ganhado muitos Oscars, mas não ganhou, Chuck Norris. Este homem é célebre, notável, notável, notável.
ilustre. Quando nós pensamos, por exemplo, no futebol, o melhor jogador brasileiro, Neymar, vem à nossa mente, sempre quando pensamos em alguém ilustre, alguém que está longe do Brasil. Quando nós pensamos em um melhor jogador em atividade no Brasil, em nossa mente rapidamente vem o Jô, que comanda o ataque do Corinthians, notável, ilustre. A Bíblia, em Hebreus capítulo de número 11, ela fala a respeito de ilustres, em uma parte reservada para os heróis da fé. Essa galeria encontram-se verdadeiros heróis, homens notáveis. Jabes, o texto diz que ele era notável. O texto diz que ele era ilustre. Não apenas ilustre, mas o texto diz que ele era mais do que os seus irmãos, mais do que os seus contemporâneos, mais do que todos que estavam ao seu lado. E a pergunta é, o que fez deste homem ser o mais ilustre? O que fez deste homem ser o mais notável? Em primeiro lugar, irmãos, o ensinamento é claro. Ele foi mais ilustre do que os seus irmãos porque ele conseguiu vencer as amarras do passado. Ele conseguiu vencer as amarras do passado. Diz o texto, sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Com dores o dei à luz. No Brasil, na nossa cultura, normalmente o nome não tem muito a ver com a condição em que nasceu, não tem alguma característica familiar. Enfim, o nome é escolhido por um certo modismo apenas, mas na Bíblia não. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós descobrimos que o nome tem tudo a ver com o nascimento, com a família, com a situação, com o local. O nome quer dizer muito mais do que apenas algumas letras que são colocadas junto. O nome tem sempre uma importância muito grande. E o texto diz que o nome do nosso herói chamava-se Jabes, porque sua mãe o teve em meio a dores. Quando analisamos o texto um pouquinho mais de forma profunda, nós descobrimos que na realidade ele causou dor ao nascer. Alguns comentaristas, estudiosos vão pela linha de que talvez ele tivesse uma deficiência física causada pelo seu nascimento traumático, ou pelo menos a tristeza do seu nome era decorrente à extrema dor que causou ao nascer. Quando a mãe olhava para ele, lembrava do parto difícil, do momento dolorido, ou talvez ele tivesse mesmo alguma marca causada por aquele nascimento tão traumático. E o fato dele se tornar mais ilustre que seus irmãos nos ensina que Deus cuida do desfavorecido. Deus se importa com gente simples, Deus se importa com gente humilde, Deus se importa com gente desprezada. Jabes tinha causado dor. Jacó, por exemplo, quer dizer o suplantador. Aquele que agarra. A Bíblia diz que quando ele nasceu segurando no calcanhar do seu irmão. Labão, sogro de Jacó, quer dizer experiente, branco, aquele que vai te passar para trás mais cedo ou mais tarde. Ou seja, o nome tem sempre muita importância. O nome, nessa cultura, remete-se ao passado, remete-se a uma história. No caso específico de Jabes, a história era triste, a história era deprimente, mas ele se torna alguém ilustre, ele se torna alguém importante, porque ele não ficou preso no passado, ele não fez que a história que aconteceu no seu nascimento o perseguisse durante toda a sua vida, sendo cerca para o seu sucesso, impedimento para que ele avançasse. Ele simplesmente venceu qualquer amarra do passado. Qualquer amarra do passado. E quem é que não traz lembranças tristes? Quem é que não traz experiências negativas no seu currículo, na sua vida? Seja a falta de amor dos pais, quem sabe o pai que amava mais um
do que o outro. Quem sabe alguma palavra mal colocada na sua infância, maldita na sua infância. Quem sabe uma personalidade um pouco mais agitada. Quem sabe alguma mágoa, algum ódio, alguma coisa que aconteceu com você lá atrás e até hoje você traz isso no seu coração e isso muitas vezes te impede de avançar porque você se sente menos, você não se sente capaz, você se sente incomodado, você sente-se deprimido. E às vezes, um fracasso na sua vida te impede de levantar a cabeça, de recomeçar. Às vezes, um relacionamento que não terminou legal, um emprego do qual você foi demitido e não consegue compreender. Por vezes, você fica demais olhando para o passado, fica demais se lamentando, fica demais agarrado a uma história e não consegue ver que o sol brilha todos os dias. Em Deus, com Deus e por Deus. Existe a história de um homem que nasceu em uma cabana na floresta, distante de qualquer centro. Este homem, ainda criança, com 9 anos, sua mãe faleceu. Ele tentou ser empreendedor, mas ele tinha dificuldade. Ele abriu 22 vezes um negócio e por 22 vezes ele foi à falência. Quando ele tinha 23 anos, ele emprestou dinheiro de um amigo e faliu novamente. Passou 17 anos pagando esta dívida. Depois tentou ser político, concorreu 10 vezes a cargo público e perdeu em todas. Mas quando ele tinha 51 anos, foi eleito presidente dos Estados Unidos. Estou falando de Abraham Lincoln. Um outro exemplo de alguém que superou qualquer amarra do passado foi alguém que a sua biografia conta que até a idade de 3 anos ele não falou uma única palavra. Os seus pais suspeitavam que ele tinha algum problema, porque ele não se relacionava e não conseguia expressar nada por meio de palavras. Até os 9 anos de idade, ele continuava com essa dificuldade. Seus pais temiam que fosse algum problema mental. Aos 9 anos, sua mãe veio a falecer. Entrou na escola, mas geografia, história, francês e particularmente o grego constituíam obstáculos quase intransponíveis. Decorar conjugações de verbo era para ele um terror. O reitor de um colégio afirmou que ele nunca teria sucesso em nada. Por isso, reprovou ao tentar entrar em uma faculdade e demorou mais que o normal para se formar. Ele nunca conseguiu aprender a dirigir. Mas foi considerado o cientista do milênio em inúmeros pleitos feitos por revistas, jornais e televisão do mundo todo. Eu estou falando de Albert Einstein. Queridos, eu não sei qual a sua limitação, eu não sei qual a sua fraqueza, eu não conheço a sua vida, não sei das suas derrotas, não sei em que forma ou de que jeito você nasceu e tem então lutado dia após dia. Seu casamento, seus relacionamentos, seus sonhos profissionais, eu não conheço a sua vida, mas eu sei que você não pode ficar amarrado, agarrado ao passado. A Bíblia diz que quando se está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Por que que muitas vezes nós temos a tendência de olhar para o passado e ficar agarrado em uma experiência triste, em uma experiência deprimente? Existe um conto escrito por George Ducray. Esse conto chama-se O Elefante Acorrentado. E é a história de um menininho que gostava muito de ir para o circo, e ele ia para o circo e ficava encantado com todos os animais. Ele gostava especialmente de ver elefantes, gostava de ficar admirando o tamanho, a força dos elefantes. Mas uma coisa o deixava incomodado, e ele começou a perguntar para todos do circo o porquê que aquilo era assim. Um elefante grande, enorme, ficava amarrado em um pequeno toquinho.
com uma corda fina, mas o elefante permanecia ali, amarrado, acorrentado, mas por algo muito simples, muito frágil. Mas ninguém conseguia explicar para ele o porquê daquilo, até que ele encontrou um treinador experiente. E este homem então explicou: este elefante gigantesco que você vê, que você gosta, que você admira, ele nem sempre foi grande. Ele já foi um elefantinho pequenininho, recém-nascido. E quando ele era pequeno, recém-nascido, ele foi amarrado em uma madeira, em algo que era extremamente grande, era extremamente forte. E o tempo foi passando, e ele foi crescendo, foi se fortalecendo, mas ele não pensou, ele não analisou, ele não viu que aquela madeira, aquele local em que ele estava aprisionado, conforme ele crescia, foi ficando pequeno. Conforme ele crescia, aquilo foi ficando frágil. Mas quando ele era pequeno, ele tentava sair e não conseguia. Simplesmente desistiu, parou de tentar. E depois, quando ele se tornou gigantesco, ele olhava para aquilo que no passado era forte, mas que agora não representava nada, mas ele já não tinha mais vontade, não tinha mais força, não tentava mais se libertar. Ele estava preso por aquela pequena corda em um local que ele podia facilmente romper. Mas por causa da história do passado, ele nem tentava mais. Jabes foi o mais ilustre. Por quê? Porque ele venceu as amarras do passado. Ele venceu as amarras do passado. Mas não apenas isso. Nós lemos o texto e nós descobrimos que além de vencer as amarras do passado, ele buscou uma vida de intimidade. Diz o texto, ele orando a Deus: que seja comigo a tua mão e me preserves do mal. Que seja comigo a tua mão. Ele orava ao Senhor. Veja bem, em uma época, em um contexto de ídolos, onde o paganismo era algo muito presente, onde existiam falsos deuses, falsas imagens, Jabes, ele ora ao Deus vivo. Ao Deus vivo, porque ele reconhecia a soberania, a existência do Deus Criador dos céus e da terra. Ele não ia como a maioria, ele não pensava como a maioria, ele não servia aos deuses da maioria, por isso ele se tornou mais ilustre, por isso ele se distinguiu, por isso ele se tornou alguém importante. Porque ele foi a fonte certa, a fonte da vitória. Ele foi ao Deus Criador, ao Deus vivo, e não a um ídolo morto, ao Deus vivo. Jabes, ele não quer apenas as coisas de Deus, mas ele quer intimidade com Deus. Por isso ele ora: que seja comigo a tua mão e me preserves do mal. Ele quer Deus, ele quer a companhia de Deus, ele quer Deus presente na sua vida diariamente. Ele era um jovem que procurava o Deus vivo. Nossa maior necessidade é a necessidade de Jabes. É a necessidade de um Deus vivo. A necessidade do eterno Deus. Intimidade com Deus. Você tem, você busca, você sente. Você deseja essa intimidade com Deus? Como é a sua vida? Como é a sua vida? Você percebe Deus presente na sua vida? Você reconhece Deus presente na sua vida? Eu não estou falando de milagres, eu não estou falando do impossível que Deus faz e certamente fez na sua vida, mas você reconhece Deus presente todos os dias, a todo momento, a toda hora na sua vida. Isso é intimidade com Deus. Quando você, logo de manhã, olha na sua mesa e tem aquele pão quentinho, aquele cheiro de pão quentinho, e você sabe que aquele pão só está ali na mesa porque Deus fez um milagre, porque Deus está te sustentando.
quando você consegue levantar da sua cama, você consegue agradecer a Deus porque você só levanta pela graça de Deus. Quando você vai trabalhar, você reconhece que você está indo trabalhar porque Deus te dá a força para o trabalho. E se você tem um trabalho em um momento difícil, é porque Deus permite, é porque Deus abriu as portas. Quando você deita na sua cama, coloca a sua cabeça em um travesseiro confortável, você reconhece que aquele leito, aquela cama, aquele lar é bênção de Deus. É Deus que deu e você, portanto, pode dizer como o salmista: em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Nosso problema, irmãos, é que nós somos ingratos. O nosso problema é que nós não reconhecemos as bênçãos de Deus. Nos acostumamos a reclamar, a resmungar. Quando olhamos para um jardim, não conseguimos olhar para as flores, somente para os espinhos. Quando o tempo muda, não agradecemos pela chuva, mas reclamamos pelos raios, pelo barulho. Quando olhamos para a igreja de Cristo, não conseguimos enxergar a bênção da igreja. Cristo morreu por ela, mas por vezes apenas reclamamos da noite, do mosquito, do besouro, reclamamos do irmão que está ao nosso lado, daquele que não veio, daquele que deveria vir, do pastor, dos presbíteros, dos diáconos. Temos uma lista do que deveria ser feito, mas nós mesmos fazemos muito pouco ou quase nada. Reclamamos, não louvamos e não agradecemos a Deus. E com isso nós vamos nos esfriando, nos distanciando do eterno e começamos a perder qualquer alegria da salvação. A intimidade com Deus. A intimidade com Deus vai se tornando cada vez rara na nossa vida, no nosso coração. Quando eu penso em intimidade com Deus, eu lembro de um livrinho chamado Loucos por Jesus. O volume 2 é uma biografia de heróis da fé, e no volume 2 conta a biografia de David Livingstone. David Livingstone foi um missionário inglês e ele trabalhou no continente africano. A sua luta contra a escravidão foi algo notório, mas ele ficou famoso porque ali ele evangelizou e muitas pessoas se tornaram cristãs pelo trabalho, pelo testemunho. Era um homem de oração. Ele morreu em 1873 em uma cabana na África e a sua biografia diz que quando encontraram o corpo dele ajoelhado. Ele morreu ajoelhado, ele morreu em oração. Seu corpo foi levado para a Inglaterra, mas o seu coração foi enterrado embaixo de uma figueira na África. Quando o seu corpo estava sendo sepultado, estava sendo velado na abadia de Westminster, havia uma multidão presente e toda a realeza estava presente. David Livingstone, um homem que tinha intimidade com Deus. E na sua biografia diz que muitas pessoas choravam, mas havia um homem que chorava mais do que o normal. Havia um homem que estava desesperado, que o seu choro era algo gritante, que incomodava os demais. Então foi questionado o porquê daquele escândalo, daquele choro, e ele então disse as seguintes palavras: eu nasci na mesma cidade que David Livingstone. Eu estudei na mesma escola, trabalhei na mesma fábrica e frequentei a mesma igreja. Ele escolheu viver com Deus. E agora está escrito no seu túmulo, seu coração está na África, seu corpo descansa na Inglaterra e sua influência continua. E de mim, o que vão escrever no meu túmulo? Apenas um bêbado. Apenas um bêbado. A história diz que décadas depois, missionários voltaram à África, no mesmo local por onde David Livingstone passou. E começaram a pregar a respeito de Cristo para os habitantes que nunca haviam ainda
tido qualquer contato com a evangelização. Quando eles falaram da característica de Jesus Cristo, aqueles que estavam ali interromperam e disseram: olha, este homem que você está falando, Cristo, né? É Cristo, ele já passou por aqui. Os nossos pais nos contaram que essas características estavam presentes em um homem que andou por aqui. Aqueles africanos estavam falando de David Livingstone, um homem que tinha intimidade com Deus. Você tem, busca, deseja intimidade com Deus? Você quer ser mais ilustre? Então, vença as amarras do passado. Busque uma vida de intimidade com Deus. Mas, em terceiro lugar, sonhe com ousadia. Diz o texto: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Esta foi a oração deste homem. Alargar as fronteiras é progredir, é avançar. Nós estamos falando em uma época em que as pessoas eram donas das terras que conquistavam. Compravam, adquiriam, era verdade, mas também conquistavam. E a forma como marcavam o seu território era aumentar a sua fronteira, estender a sua fronteira, empurrar a cerca um pouquinho mais para longe, à medida das suas posses, das suas condições. Esta é a oração deste ilustre. Que o Senhor me abençoe, que alargues as minhas fronteiras. O que o texto está dizendo é que este homem não era um homem acomodado, não era um homem apático, não era um homem que se contentava com a sua situação. Um homem que planejava, que tinha visão, que tinha sonho, que tinha vontade, que tinha desejo. Nós nos enganamos quando pensamos que a Bíblia proíbe planos, projetos. Não, a Bíblia não faz isso. Pelo contrário, ela incentiva, ela apenas adverte que o coração faz plano. Mas a resposta vem de Deus, mas não é proibido fazer plano. Não é proibido. Pode ser inútil se Deus não estiver em primeiro lugar. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas isso não quer dizer que você tem que se acomodar. Pelo contrário, lemos na palavra de Deus o jovem Davi, quando foi à batalha com Golias, o texto bíblico diz que ele chegou no local onde estava a guerra e os soldados estavam com medo de Golias, nenhum israelita queria ir para a batalha. Então ele chega e ele pergunta qual é o prêmio? O que vai ganhar aquele que lutar e vencer? E então informam para ele: olha, o vencedor vai ser premiado, vai ganhar a mão da princesa, a casa do seu pai não vai mais pagar imposto, e ele ainda vai ganhar ouro. Ele ouve aquilo e pergunta de novo, e pergunta de novo. Quando nós lemos o texto, ele pergunta 3 vezes a respeito do prêmio, a respeito do que ganharia o vencedor. E ele então vai para a batalha. Vejam bem, irmãos, não é errado você sonhar, não é errado você planejar, não é errado você buscar. O que você não pode é fazer disso a meta da sua vida, ou a única meta da sua vida. Você precisa buscar Deus, ter intimidade com Deus, e as outras coisas serão acrescentadas, sim, mas tenha sonhos ousados. Tenha sonhos ousados na sua vida pessoal. Trabalhe, estude. Não há nada de errado você ter audácia. Tenha audácia. Existem alguns ditados que são um erro, equívoco na vida de muitas pessoas. Aquele que diz, por exemplo, assim, é melhor pingar do que faltar. E tem gente vivendo vida miserável, pingando, agarrado em um emprego onde não tem condição de melhora, porque não tem audácia para fazer um curso técnico, para fazer uma faculdade, para se especializar, para fazer um mestrado, tem medo, não quer alargar as suas fronteiras. Estão amarrados, limitados a uma zona de conforto e quer ficar lá. Quando eu vi a foto da igreja, eu fiquei encantado. É preciso ter fé, é preciso sonhar. Alguém pode dizer, mas vai demorar. Não, não vai não. O tempo é de Deus, na hora certa, no momento certo.
Temos que ter fé, temos que trabalhar, temos que sonhar, temos que visualizar. E Deus vai nos abençoar. Não podemos ficar agarrados em um emprego ruim, em um emprego mentiroso, sujo, onde você é obrigado a mentir, a omitir, a dar um mau testemunho. Tenha audácia na sua vida familiar. Planeje, sonhe. Vou construir mais um quarto, vou construir uma piscina com a bênção de Deus. Meus filhos vão casar com boas pessoas, pessoas da igreja. Ano que vem eu vou tirar férias, vou num lugar bem legal, lá em Itapema pegar virose, eu vou para lá. Eu vou num lugar bem bacana, mas eu vou sair de férias com a minha família. Tem audácia, muitas vezes para romper um namoro ruim, que te leva para longe de Deus, para longe da igreja, amizade ruim, tem audácia para romper, nem sempre é positivo. Existe amizade que te afasta de Deus. Não queira, não deseje isso. Na sua vida espiritual, tem audácia para orar mais, se envolver mais com a casa de Deus. Agora eu estava me falando que será necessário em breve eleições para oficiais, para presbíteros. Sonhe. É bom ser um oficial da igreja, ser um presbítero, seu marido ser um oficial da igreja. Já pensou? Seu marido diácono. Você tem que ficar até mais tarde para ele fechar a igreja. Que bênção, que bênção. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, mas você precisa ter audácia. Nós temos um homem chamado Jabes. Ele não era comum, ele era mais ilustre do que os outros. Por que que ele era mais ilustre? Você pode dizer, pastor, eu sei, você já disse, ele venceu as amarras do passado, ele buscou intimidade com Deus e ele sonhou com ousadia. Não foi isso que eu disse, irmãos. O que eu disse é que ele era mais ilustre do que os seus irmãos, porque ele orou a Deus. Porque ele orou a Deus. E com a bênção de Deus, com a graça de Deus, ele venceu as amarras do passado. Com a graça de Deus, porque ele orou a Deus, ele buscou e teve uma vida de intimidade com Deus. Porque ele orou a Deus, e pela graça de Deus, ele teve sonhos, e Deus o abençoou. Portanto, o que falta para você, o que falta para mim, é oração. É buscar a Deus. É buscar a Deus. E eu gostaria de orar por você. Feche seus olhos. Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas, ó Pai. Que possamos olhar para este herói lá do Antigo Testamento, separado de nós por séculos e séculos, em uma geografia diferente, em um contexto diferente, mas ao mesmo tempo, ó Deus, tão presente. Ao mesmo tempo, Senhor Deus, tão atual. Porque quando olhamos para a nossa vida, nós percebemos que temos, sim, algumas amarras, algumas amarguras, algumas crises, algumas dificuldades escritas lá atrás, no passado, mas que queremos e reescrevemos todos os dias. Não temos força, ó Deus, para abandonar. Por isso precisamos da sua graça, da sua bênção, da força que vem do alto, para, de fato, Senhor Deus, virar a página. Deus, o Senhor sabe que falta a nós intimidade. O Senhor sabe que nessa pandemia a nossa fé se esfriou. A nossa presença na casa de Deus se tornou algo mais pesado, mais difícil. O Senhor sabe, ó Deus, que já não lemos a Bíblia, já não oramos, já não buscamos a Tua presença como antigamente. Por isso, ó Deus, que a Tua graça possa inundar as nossas vidas. O Senhor sabe, ó Deus, que os nossos sonhos muitas vezes são simples e modestos. Não temos coragem de sonhar, porque sentimos que não merecemos. Por isso, ó Deus, abençoa-nos, ó Deus, porque queremos ser mais ilustre. Queremos ser, Senhor Deus, mais parecidos com Cristo Jesus. Amém. 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 Ei, pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos.
Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.